não é muito baixo, né? Mas de todos os anos, dos últimos 5 anos, é o menor número de inscritos aptos, em torno de 5 milhões de inscritos que estão aptos a fazer o Enem. Então, é uma preocupação, porque, como você está falando, Valdir, é uma preocupação porque o aluno, muitas vezes, o estudante, ele não tem essa preocupação, achando que, como ele vai entrar numa universidade particular, ou ele pode fazer pela prova, né, numa universidade pública, ele acha que não é necessário o Enem. E como nós estamos comentando aqui, é extremamente necessário tanto para ingressar na universidade pública, quanto na particular, se você quiser uma outra condição, né, de uma bolsa ou de um desconto. Então, é extremamente importante fazer o Enem, o aluno que quer ingressar em uma universidade. Só mais um detalhe, nós comentamos para que serve. E existe um ponto importante que a gente tem que esclarecer, é que desde 2017 não pode ser, o Enem não utiliza mais como conclusão de ensino médio. Importante. Então, muitas vezes o aluno ainda está pensando dessa forma. Sim. Foi criada uma outra prova chamada Enseja. Certo. Né? Então, essa prova Enseja é dividida em 2 partes. Existe a prova Enseja, que é para o aluno que vai concluir o fundamental. Certo. O requisito mínimo ele tem que ter 15 anos completos. E o Enseja para o aluno que vai concluir, que quer concluir o ensino médio. Então, ele tem o requisito mínimo é ter 18 anos completos, tá? Também, né, existe, para essa prova do Enseja, existe tanto no Brasil quanto no exterior, tá? As provas já aconteceram, aqui no Brasil foi dia 25 de agosto e no exterior foi dia 15 de setembro. Os dois para conclusão de ensino médio. Então, só frisando que o Enem hoje não serve para conclusão de ensino médio. Interessante essa informação, né? Primeiro que eu não tinha essa informação, eu ainda acreditava que o Enem poderia subsidiar. Então, obrigado, professora Akira, por essa informação aí, que é importante que a nossa comunidade possa se atentar a essa outra prova aí que é realizada, né? Para aqueles que pretendem concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Professora Akira, você tem aí as universidades que utilizam o Enem como forma de ingresso para que os nossos ouvintes possam compreender um pouco mais essa dinâmica e ter uma noção disso? Tem. O que é importante, principalmente das universidades aqui do nosso estado, como eu já tinha falado, que o principal interesse do Enem é para ingressar nas universidades públicas, não é? Certo. Então, das universidades públicas que nós temos aqui, a UEMS, ela utiliza só o Enem, ou seja, não tem prova de vestibular, então certo. Só a pontuação do Enem. E a UFMS e a UFGD utilizam as 2 formas de ingresso. Certo. Tá? Lembrando que não é porcentagem de cada uma, é o número de vagas destinado para uma e para outra, tá? Certo. Então, você tem a forma de ingresso tanto pelo vestibular da UFMS e da UFGD, quanto pelo Enem. Então, você pode fazer a prova de vestibular e fazer o Enem e tentar por essas 2 oportunidades, né, tentar ingressar numa universidade. Muito bem. E na Unigran nós também temos lá a utilização do Enem, né? Pode utilizar tem uma nota de corte que utiliza para ingressar sem ter a necessidade de fazer o vestibular. Sem ter a necessidade de fazer o vestibular, isso mesmo. Ele tem que atingir uma pontuação mínima, né? É uma nota de corte, e aí é possível ele entrar na universidade, na Unigran, sem fazer a prova de vestibular, só com a pontuação do Enem. Só com a pontuação do Enem. Então isso é importante para que os nossos ouvintes possam compreender. Essa prova antes, a professora Akira, era realizada em apenas um domingo, né?
Era um dia que ficava o dia inteiro na prova. Como funcionava e como vai ser já a partir desse ano? Quando que é realizada a prova do Enem? Bom, antes ocorria de 2 dias, sábado e domingo, isso, né? Agora ficou 2 domingos seguidos. Perfeito. Então, para este ano, né? Desde o ano passado, a prova, este ano vai ser dia 3 e 10 de novembro, são 2 domingos, tá? No dia 3 de novembro, né? Vai ter provas de linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e redação, com o tempo de 5 horas e meia. No dia 10, no outro domingo, tá? Vai ter a prova de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Prova de 4 horas e meia. Essa diferença de 1 hora, de um dia para o outro, é exatamente a prova de redação, tá? Lembrando que em algumas, porque hoje é dividido em 2 partes, vamos dizer assim. Uma parte que é a prova de conhecimentos gerais, né, que são as linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e a matemática. E a redação. Alguns vestibulares já adotam, né, por exemplo, a redação a 40% ou até 50% da nota total. Então, o peso que a redação tem na grande maioria dos vestibulares ou dos ingressos nas universidades é muito grande. Então, a preocupação que o aluno, o estudante tem, que ele vai ter com a redação, tem que ser muito grande, tá? Então, ele tem que se atualizar, né? Hoje, os temas de redações são sempre atuais, tem que estar assistindo jornais, tem que estar buscando informações constantemente, tem que estar se atualizando constantemente. Por falar em redação, professora Akira, é importante a gente colocar aqui, eu quero te parabenizar. Parece que a escola Unigran teve um destaque aí na última edição do Enem. Como foi isso? Isso, saiu o resultado, mas é da prova de 2018, né? Então sempre sai no ano seguinte. Nós ficamos, isso novamente, dividido em 2 partes. Nós temos as provas objetivas e a redação. Certo. Nas provas objetivas, nós ficamos em 1º lugar no estado. Olha. E 22º lugar a nível de Brasil. Excelente resultado, hein? Se a gente fizer uma conta aí, são mais de 2.200 escolas, né? Na lista, e nós ficamos em 22º. Falando em redação, nós ficamos em 4º lugar. Não é um aluno que teve a 4ª melhor nota. É a média da escola, certo, que teve, né? Nós tivemos a 4ª melhor nota do Brasil. Olha. Tá? Só para a gente ter um parâmetro, para a gente ter uma noção, né? A redação é de 0 a 1000. E a média da minha escola ficou em 911,43. Excelente resultado. É uma pontuação bem expressiva. E fazendo um parâmetro também, quem ficou em 1º a nível de Brasil fez 918. Então foi muito próximo, né? Então, e nós não estamos falando do estado, nós estamos falando a nível de Brasil. No estado foi a primeira? Primeira tanto na redação quanto nas provas de conhecimentos gerais. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, é um assunto bem interessante. Professora Akira, o que o aluno precisa cuidar aí no dia da prova, né? Você já falou o dia aí, que são 2 domingos, dia 3 e dia 10. O que ele tem que levar no dia da prova? O que ele precisa cuidar? Para ir fechando o nosso raciocínio aqui, já agradecendo a sua ilustre participação no nosso programa. Bom, primeiro, a gente tem que se atentar ao seguinte, não adianta, né? Isso são algumas dicas. Não adianta o aluno chegar no dia da prova, ele querer ir lá nos livros, querer fazer revisão, desesperado, decorar as fórmulas
isso não vai resolver. O que tinha que ser estudado já foi feito. Certo. O aluno, ele teve o ano todo para se preparar e não vai ser meia hora, uma hora que vai fazer a diferença. Ele tem que dormir cedo no dia anterior, tem que fazer uma alimentação mais saudável, mais leve, né? Tomar bastante líquido, principalmente água, estar hidratado, tá? Descansar bem. Então, são todos esses detalhes que vão fazer uma diferença. Porque você só vai ter aquele momento, perdeu só o ano que vem, né? E se preparar, o horário, né? É meio-dia que começa, meio-dia, né? Então, o aluno, não adianta ele chegar lá 10 para meio-dia. Nós que somos de cursinho, a gente está sempre na frente dos locais de provas e o aluno chega desesperado, atrasado. Então, se programe, chegue antes, se possível chegar 20 minutos, meia hora antes, né? É um dia que você vai estar se preparando, você chega mais tranquilo, não chega naquele desespero, tá? Então, tem que se preparar, né? Tem que se organizar. Bom, mas o que precisa levar, né? Porque chega na hora, não sabe onde que tá os documentos, né? O que precisa levar? Então, importante levar documento oficial com foto, RG, né? Uma carteira de trabalho, passaporte, CNH, né? Tem que ser um documento com foto oficial. Se possível, levar o cartão de confirmação de inscrição, porque ele tem algumas informações, como o número de inscrição, tudo, tá? Local de prova, a sala, tem todas as informações. Ele chega em um local muito grande, né? A gente sempre acompanha ali, por exemplo, mesmo no local lá na Unigran, o pessoal chega meio-dia, o portão tá fechando e ele não sabe nem que sala, nem que bloco que ele vai estar, que ele vai fazer a prova, né? Então, esse cuidado tem que ter. Que é extremamente importante, caneta esferográfica preta com tubo transparente. Não pode ser caneta azul, não pode ser caneta com aquele tubo branco, opaco, tem que ser tubo transparente, famoso Bic, né? Caneta Bic preta, tá? Se possível, como são 4 horas e meia, 5 horas e meia, levar um lanche, tá? Pode ser um chocolate, uma bolacha, e para se hidratar, para não ficar levantando, pedindo para sair, uma garrafa de água, né? Transparente e sem rótulo. Então, pelo menos, né, levar todos esses materiais para que você fique tranquilo na hora da prova. Também não pode levar, tá? Evite levar lápis, borracha, corretivo, boné, relógio, celular, calculadora, livros, apostilas. Tudo isso vai ficar separado de você, você não pode ficar com ele, tá? E isso já gera um transtorno, porque muitas vezes ele sai apressado, na hora que ele vai procurar não acha o material, então evite levar, né? E se levar o celular, que é o que todos carregam, não se desgrudam, né? Em nenhum momento, entrou na sala, desliga o celular, né? Mesmo ficando no bolso, mas tem que desligar. Muito bem, professora Kira, veja que essas informações são importantíssimas em função daqueles, e já tá logo aí, né, a questão da avaliação do Enem, e que todos possam ter um excelente resultado. O nosso tempo voou, passou muito rápido, né, Elcemir? E eu quero aqui agradecer, professora Kira, sua disponibilidade. Em um outro momento, talvez após a realização do Enem, a hora que tiver já os insumos, alguma coisa, a gente volta a falar um pouquinho sobre isso e trazer aí aos nossos ouvintes do programa Manhã Viva, do nosso programa Empreendedorismo e Negócios, esse assunto que é fundamental, que é importante, que toda a população está envolvida, é um assunto nacional, né? Então eu quero assim agradecer de coração essa valiosa colaboração com todas essas informações. E eu quero dizer um ponto importante, professora Kira, quando você fala do horário, o horário da prova, quando é 12 horas, ele fecha o portão e não tem Cristo que faça abrir, não é? Então, se você estiver chegando e der a hora,
e você não estiver lá dentro, eles não abrem. Por 1 minuto, por segundos, você perde essa oportunidade. E aí tem o trânsito. Chega no dia do Enem, dos locais de prova, o trânsito fica insuportável. Então tem que chegar 30 minutos antes, né? Eu sou de Dourados, eu conheço muito bem aqui, mas na hora vai dar uma zebra. Aí você imagina se ainda chove. Teve alguns anos que chovia. Fura um pneu, acontece alguma coisa. Então, atenção, meninos, mesmo sendo de Dourados, chegue 30 minutos antes, relaxe, tome uma água na sombra, isso é fundamental. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Espero poder contar contigo em outros momentos e que possamos aí colher excelentes resultados. Parabéns pelo resultado do Colégio Unigran, e que a gente possa levar essa molecada, esses meninos e meninas, a um quadro profissional de sucesso e começa aí com a realização do Enem. Muito obrigado pela sua presença e participação. Eu que agradeço, Valdir, a Rádio Coração, pelo convite, e eu fico à disposição, né? Sempre que precisar, a gente está aí à disposição para poder contribuir e trazer algumas informações que são importantes para os ouvintes. Então, novamente, só tenho a agradecer. Obrigado. Daí você acompanhou hoje o professor Valdir entrevistando o professor Wilson Akira Tanizaki, falando sobre o Enem 2019. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta atendendo aos pedidos musicais aqui dentro do Manhã Viva. Agora é hora de empreender e negociar. Você ouviu Empreendedorismo e Negócios com o administrador Valdir Pereira.